Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Maria Helena. Essa é a nossa segunda videoaula. Essa série de vídeos curtos, nós estamos trabalhando com conceitos básicos de qualidade, né? O nosso primeiro conceito trabalhado foi sistemas de gestão. Eu quero lembrar vocês que todos os slides dessas videoaulas estarão disponíveis no nosso blog. O endereço está descrito aqui na descrição do vídeo, né? É só você entrar lá, se cadastrar e você vai receber no seu e-mail os slides das videoaulas. Os vídeos estão disponíveis, né, nos canais de comunicação que vocês já conhecem. Bem, então hoje nós vamos falar de conceitos muito importantes que são os documentos da qualidade. Que documentos são esses? O que é um documento da qualidade, né? Eu acho que é o princípio básico. Vocês vão ver agora, né? Tem uma pirâmide aqui no slide, uma pirâmide de documentos. Qualquer sistema de gestão, de qualquer norma, sempre pede que a empresa, que o laboratório estabeleça qual é a hierarquia dos seus documentos. Então sempre você vai ver essa pirâmide, ela não é obrigatória, mas ela aparece para quase todos os manuais. Então, quais são os documentos da qualidade? O primeiro documento da qualidade importante é o manual, tá? Normalmente é o manual da qualidade. O manual da qualidade ou outros manuais, eles estabelecem o quê? O conceito, a descrição do sistema de gestão que a empresa escolheu, né? Nós em laboratórios temos vários tipos de sistema de qualidade a serem implantados. Lá na frente, em outros vídeos, eu vou explicar isso para vocês. Mas agora, para que servem os manuais, né? Os manuais, eles estabelecem as diretrizes dos laboratórios, as políticas dos laboratórios, qual a norma que ele segue, como que ele aplica, quais os procedimentos que ele estabelece. Então, nós costumamos dizer que o manual da qualidade é o documento mãe assim do sistema, né? Ele é o que estabelece as diretrizes gerais. E depois, os demais procedimentos, né, que vão para a base da pirâmide, eles vão estruturando a forma como o técnico desenvolve ali o seu trabalho dentro de um sistema de gestão. Outros documentos importantíssimos são os procedimentos operacionais padronizados. O que são esses procedimentos operacionais padronizados? Lembra que na primeira videoaula eu falei para vocês que nós temos que padronizar, temos que escrever receita? Então eu costumo batizá-los de receita. Os procedimentos operacionais padronizados, muita gente chama de POP, mas ele recebe vários outros apelidos. Eles vão descrever as etapas do processo. Lá é que estão as orientações, por exemplo, de como realizar uma análise, de como realizar uma calibração, como executar uma compra de produto, o relacionamento com o cliente. Então, os procedimentos operacionais padronizados, eles são a base, né? Eles são a base da pirâmide. É ali que está estabelecida toda a padronização do laboratório. E os procedimentos operacionais padronizados, eles devem existir à medida da importância e da necessidade daquele determinado processo. Não corram o risco de sair padronizando tudo. Nós não precisamos fazer, por exemplo, um procedimento para ensinar a beber água do filtro. É por aí, tá? Outro documento importante é o formulário. O que é um formulário? O formulário é um documento, é um padrão, onde o técnico do laboratório vai registrar, vai escrever, né, os resultados da análise que ele realizou. São os famosos registros. Numa próxima videoaula nós vamos ter um vídeo só para falar de registros. Então nós temos até agora manuais, procedimentos e os formulários. O próximo documento importante é o documento externo. O que é o documento externo? O documento externo são aquelas normas que não foram estabelecidas pelo laboratório. O documento externo, ele é, por exemplo, uma norma 17025, uma norma ISO 9001, que ela não foi gerada pelo laboratório, pela empresa. No entanto, as informações e as orientações que estão descritas nela são relevantes para direcionar o meu sistema de gestão. Então, a princípio, são essas 4 classificações de documentos que existem basicamente para qualidade.
Existem também situações em que as empresas elas batizam os seus procedimentos operacionais. Algumas chamam de instrução de trabalho, outra de modelo de operação. O que importa que você saiba é que a padronização deve estar estabelecida em algum instrumento. Esse instrumento, as normas ISO batizam de documentos e cada laboratório dá o nome que deseja. O importante é você saber que essa informação tem que estar organizada em algum lugar. E é muito importante dizer também que ela pode estar organizada em meio físico, impressa, ou em meio eletrônico, no seu sistema, no seu laptop, notebook, no seu tablet, enfim. O importante é que vocês tenham em mente que a informação deve estar padronizada, que as pessoas da empresa conheçam o que está lá dentro e o mais importante, que elas sigam esse padrão. Então, lembrando, acesse o nosso blog que está na descrição desse vídeo, que você vai poder também ter esse slide à sua disposição. Um abraço e até a próxima!